O ar denso da floresta germânica parecia conspirar contra os legionários romanos. Não era o sol escaldante do Mediterrâneo, nem a poeira familiar das estradas pavimentadas de Roma. Ali, entre as árvores escuras e sombras furtivas, cada folha que caía parecia um sussurro de perigo. Era o ano 9 depois de Cristo e Publius Quinctilius Varus, um homem de confiança do imperador Augusto, liderava 3 legiões, a 17, 18 e 19, além de 6 coortes de auxiliares e 3 alas de cavalaria. Um exército formidável, cerca de 20.000 homens, marchava em direção ao que Varus acreditava ser a paz e a ordem romanas, impondo sua administração sobre tribos que ele considerava bárbaras. Mas o que ele não sabia, o que nenhum deles sabia, era que o destino do Império Romano estava prestes a ser selado naquele pântano traiçoeiro. Uma decisão, apenas uma, transformaria a glória em lamento, a ordem em caos e a própria história. Você já se perguntou como impérios colossais, que parecem indestrutíveis, podem ruir por um único erro? Se a história e as estratégias que moldaram o mundo te intrigam, considere se inscrever no canal. A jornada de Varus rumo à aniquilação começou muito antes de ele pisar na Germânia. Era um homem de carreira, um administrador experiente, mas talvez, um general menos astuto do que as circunstâncias exigiam. Sua experiência vinha de governar províncias pacíficas, onde a lei romana era aceita, não imposta à força. A Germânia, no entanto, era um caldeirão de tribos guerreiras, ferozes em sua independência, e a Pax Romana era uma imposição, não um presente. Varus chegou com a mentalidade de um governador, não de um conquistador. Ele acreditava que a simples presença romana, somada à sua autoridade, seria suficiente para civilizar aqueles povos. Uma crença perigosa, que se revelaria fatal. O principal antagonista de Varus, e o arquiteto de sua ruína, era Armínio, um chefe germânico da tribo dos Queruscos. Mas Armínio não era um bárbaro qualquer. Ele havia sido criado em Roma, servido no exército romano, e até mesmo possuía cidadania romana. Conhecia a língua, as táticas, a disciplina e, mais importante, a arrogância romana. Para Varus, Armínio era um aliado leal, um conselheiro confiável, um elo entre o poder romano e as tribos locais. Uma confiança que seria traída de forma espetacular. A floresta de Teutoburgo, um nome que ecoaria pelos séculos, seria o palco dessa tragédia. A decisão fatal de Varus não foi um erro tático no calor da batalha, mas uma série de equívocos estratégicos que culminaram em um desastre. O primeiro foi a subestimação. Varus subestimou a capacidade de organização e a ferocidade dos germânicos. Ele acreditava que a superioridade militar romana era inquestionável, e que qualquer resistência seria facilmente esmagada. O segundo, e mais crucial, foi a confiança cega em Armínio. Armínio, com sua inteligência e astúcia, alimentava essa confiança, oferecendo conselhos que, na superfície, pareciam úteis, mas que na verdade pavimentavam o caminho para a emboscada. A campanha de verão de 9 depois de Cristo estava chegando ao fim. Varus, satisfeito com o que ele via como a pacificação da região, preparava-se para mover suas legiões para os quartéis de inverno. Foi então que Armínio, com uma expressão de falsa urgência, informou Varus sobre uma suposta revolta de tribos distantes. A notícia era um ardil, uma isca perfeita para desviar as legiões da segurança das estradas romanas e levá-las para o coração da floresta. Varus, em sua complacência, caiu no engodo. A decisão de Varus de marchar através da floresta de Teutoburgo, em vez de seguir as rotas militares estabelecidas, foi o ponto de não retorno. Ele escolheu o caminho mais curto, mas também o mais perigoso. As legiões, acostumadas a marchar em formação coesa e disciplinada, com sua engenharia avançada, se viram esticadas por quilômetros em uma trilha estreita e lamacenta. A chuva incessante transformou o solo em um pântano pegajoso, dificultando o movimento das tropas e o uso de suas armas pesadas. A vegetação densa impedia a visibilidade, transformando a floresta em um labirinto verde onde cada árvore podia esconder um inimigo. A emboscada foi meticulosamente planejada. Armínio, tendo garantido que Varus estava no local e momentos certos, abandonou o exército romano e se juntou às forças germânicas que esperavam em segredo. As legiões, estendidas e vulneráveis, foram atacadas de surpresa.
Flechas e lanças choveram das árvores, guerreiros germânicos surgiram de todos os lados, atacando as formações desorganizadas. O choque foi brutal. Os legionários, pegos desprevenidos, lutaram com bravura, mas a desvantagem era esmagadora. Os dias que se seguiram foram um inferno. A marcha se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência. O terreno, a chuva, a fome e o ataque incessante dos germânicos desmoralizaram as tropas. A disciplina romana, tão famosa e temida, começou a se desintegrar. As formações se quebravam, os gritos de comando se perdiam na cacofonia da batalha e do desespero. Varus, vendo seu exército desfeito e sem esperança, escolheu a morte. Ele caiu sobre sua própria espada, um ato de desespero que selou o destino de suas legiões. A aniquilação foi quase total. Das cerca de 20.000 tropas romanas, pouquíssimos sobreviveram para contar a história. As águias, os símbolos sagrados das legiões, foram capturadas, uma humilhação impensável para Roma. O impacto psicológico desse desastre foi imenso. O imperador Augusto, ao saber da notícia, teria batido a cabeça contra as paredes do palácio, clamando: Quinctilius Varus, devolva-me minhas legiões. O choque foi tão profundo que 17 e 18 legiões jamais seriam reconstituídas. Seus números foram amaldiçoados, apagados da lista de honra de Roma. A Batalha da Floresta de Teutoburgo não foi apenas uma derrota militar, foi um divisor de águas na história romana. Antes de Teutoburgo, a expansão romana parecia imparável. A Germânia era vista como a próxima província a ser anexada, a fronteira do império a ser empurrada ainda mais para o leste. Depois de Teutoburgo, essa ambição foi abandonada. A fronteira do Império Romano foi efetivamente estabelecida no rio Reno, e nunca mais se expandiria significativamente para o leste da Germânia. A decisão fatal de Varus não apenas custou a vida de suas legiões, mas também redefiniu os limites geográficos e as ambições imperiais de Roma. As consequências a longo prazo foram profundas. A ausência de uma província germânica forte no leste criou um vácuo de poder que, séculos depois, seria preenchido por tribos germânicas que se tornariam uma ameaça constante. Essas tribos, que Armínio uniu contra Roma, continuariam a pressionar as fronteiras, culminando nas grandes migrações e, eventualmente, na queda do Império Romano do Ocidente. A semente da destruição futura foi plantada na lama e no sangue de Teutoburgo. Mas o que podemos aprender com o erro fatal de Varus? A história de Teutoburgo é um lembrete contundente de que a arrogância e a subestimação são inimigos tão perigosos quanto qualquer exército. A confiança excessiva de Varus em sua própria autoridade e em seu aliado germânico, aliada à sua falta de compreensão da cultura e das motivações de seus adversários, o levou a uma armadilha mortal. É uma lição sobre liderança, estratégia e a importância de nunca subestimar um inimigo, por mais bárbaro que ele possa parecer. Pense por um momento, quantas vezes, em nossas próprias vidas, tomamos decisões baseadas em suposições, em vez de fatos concretos? Quantas vezes a complacência nos levou a ignorar sinais de alerta? A história de Varus e Armínio não é apenas uma anedota antiga, é um espelho que reflete a fragilidade de qualquer poder, por mais grandioso que seja, quando confrontado com a inteligência, a paciência e a determinação de um adversário. A floresta de Teutoburgo, que outrora ecoou com os gritos de desespero e o clangor das espadas, hoje é um local de reflexão. Sob as árvores, ainda se sente o peso daquele erro fatal, a lembrança de como uma única decisão pode mudar o curso da história para sempre. A grandeza de Roma foi forjada em séculos de conquistas, mas sua vulnerabilidade foi exposta em apenas 3 dias de terror na Germânia. A história está repleta de momentos assim, onde um único ponto de virada, uma decisão aparentemente pequena, desencadeia uma cascata de eventos com consequências monumentais. A Batalha da Floresta de Teutoburgo permanece como um dos mais dramáticos e impactantes. Ela nos força a questionar: será que a história poderia ter sido diferente? Se Varus tivesse sido mais cauteloso, se tivesse desconfiado de Armínio, se tivesse seguido as estradas romanas, o Império Romano teria se expandido para o leste? A Europa teria uma história diferente? Essa é a beleza da história, não é? Ela não nos oferece respostas simples, mas nos instiga a pensar, a analisar, a conectar os pontos.
Ela nos mostra que, mesmo os maiores impérios, as mais poderosas instituições, são, no fundo, construídas e destruídas pelas decisões de indivíduos, por suas virtudes e sim, por seus erros fatais. O legado de Varus não é de glória, mas de um aviso eterno, um lembrete sombrio de que o preço da arrogância pode ser a aniquilação. Se você gostou de desvendar os mistérios e as reviravoltas da história conosco, e se essa jornada pelo passado te fez refletir sobre o presente e o futuro, então você está no lugar certo. Nosso canal é dedicado a explorar esses momentos cruciais que moldaram civilizações, desvendando as estratégias, as personalidades e os erros que definiram eras. Não perca a chance de continuar essa exploração conosco. Inscreva-se agora, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, e junte-se à nossa comunidade de curiosos e amantes da história. E nos diga nos comentários, qual outro erro fatal na história você gostaria de ver desvendado em um próximo vídeo? Sua participação é o que nos impulsiona a continuar essa viagem no tempo.